Olha, eu gostei da apresentação dos jogadores, dos novos jogadores do Santos nesta quarta-feira, do Juliano Meia, do Rainer lateral, o Rainer extremamente agradecido e o Juliano extremamente esclarecido. Sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, inclusive tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, continua aquele calor tenebroso aqui em Santos, né? Meu Deus do céu, tá um calor bravo. Nesta quarta-feira foram apresentados o Rainer e o Juliano. Sobre o Rainer, eu queria dizer o seguinte, um jogador até certo ponto tímido, econômico nas palavras, mas ele me falou um negócio que chamou muito a atenção, além daquela coisa da característica, de dizer que não tem lá grandes diferenças da Série B para a Série A, né, geral. A única diferença que tem é que a Série B é um campeonato tecnicamente mais fraco. Porque as pessoas falam da Série B como se a Série B fosse a Champions League, né? E não é. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, qualquer um dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro venceria praticamente todos os jogos se jogasse na Série B. Se você pegasse o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Atlético Mineiro, colocasse hoje na Série B com os times que eles têm, eles, se bobear, ganhariam todos os jogos. Então, assim, eu vejo muito essa comparação. A Série B, nossa, a Série B é difícil. Não, a Série B é pior. Tecnicamente, ela é pior. Então, o Rainer meio que disse aquilo que todo mundo sabe. Claro, precisa de força física, que vai ter campo que talvez não seja lá tudo isso, mas a técnica se sobrepõe sempre. A técnica se sobrepõe sempre. Claro que precisa ter vontade. Se achar que vai ficar com o bracinho, com a mãozinha na cintura, isso não vai adiantar nada. Mas eu achei o principal dele falar foi da chance de jogar no Santos, né? Que muitos jogadores falam a mesma coisa, mas ele falou até da mãe, né? Ficou emocionada e tal. E disse um negócio que eu fiquei, assim, realmente surpreso. Eu nunca vi um jogador ser apresentado em que ele elogia, assim, de forma clara e efusiva, o seu concorrente na posição. Ele falou do Aderlan como se fosse um pai para ele, assim, sabe? Um negócio, talvez até fosse mais legal que na coletiva desta quinta-feira, que vai ter o Guilherme e o Casares, fosse o Aderlan, até porque a gente não deixasse a história esfriar, né? Espero que os companheiros que vão à coletiva não percam essa oportunidade, porque ele falou que o Aderlan está ajudando muito ele, falou que o Carille está ajudando, que o Carille falou coisas para ele assim que nenhum outro treinador tinha falado, e falou que o Aderlan está sendo muito amigo dele, dando muitos toques, que vai ser uma briga sadia e tal. Ele quase que foi adotado pelo Aderlan. Nas palavras dele, parece que ele encontrou o melhor amigo desde sempre. E é bom que isso seja assim. Que bom que é assim. Que eles, óbvio, os dois vão jogar. A temporada é longa. Está certo que o Santos tem menos jogos, mas tem características dos adversários, tem a questão de cartões, uma eventual contusão. Então é bom que haja esse entendimento entre eles. E o Rainer mostrando muita gratidão ao Santos, ao Carille, mas em especial ao Aderlan. É quase que uma adoção. O Aderlan adotou o Rainer no Santos. Que os dois tenham boa sorte. E o Juliano, pelo discurso, uma inteligência acima da média, né? Muito acima da média. Mas até aí, nós já tivemos jogadores na história recente do Santos que deram entrevistas ótimas e não renderam em campo. É diferente porque o Juliano a gente conhece já desde o tempo do Internacional, de passagens anteriores dele no futebol brasileiro, no Corinthians e no futebol internacional. Ele, mais jovem, se ele fosse uns 5 anos mais jovem, eu teria certeza que ele ia ser o 10 do Santos de ponta a ponta na temporada. Aliás, deve ser, né? Até isso foi comentado na coletiva,
que pela função que ele tem no campo, né, a forma como ele atua no campo, ele deve ser o 10 do Santos. Imagino que no Campeonato Paulista ele seja. Isso foi perguntado para ele, ó, se eu for o escolhido para ser o 10, vai ser um grande orgulho e tal, vestir a camisa do Pelé. Mas assim, a clareza tática das explicações, houve perguntas muito boas nesse sentido. Ele falou assim, olha, eu conversei com o Carille, eu já joguei mais atrás como segundo homem, inclusive recentemente no Corinthians, mas eu cheguei aqui para ser o meia que encosta no atacante, que pisa na área, né? Então ele tem clara essa função dele, de jogar naquela faixa do gramado, numa faixa central, mais perto do centroavante. Não vai ser ponta, até porque eu acho botar um veterano desses para ficar fazendo ponta ele, o Bigode, isso é uma loucura, né? Tem gente aí no elenco para fazer isso. Tem o Marcelinho, tem o Patati, vai ter o Pedrinho e vai ter o Guilherme, que, como eu disse, vai ser apresentado nesta quinta-feira. Então tá clara a função dele em campo. E ele disse uma outra coisa também que é muito importante. São 13 jogadores novos, eles estão se conhecendo, né? Eles estão entendendo o clima no clube, né? Ele falou até, o clima tá bom? Alguém perguntou. Ele falou assim, olha, o clima é de concentração. Porque quem ficou e ficou porque tem uma justificativa, porque há outra justificativa para os que estão relegados, digamos assim. Os caras estão muito concentrados porque eles sentiram o que aconteceu no ano passado e não podia ser diferente. Então o Juliano deu esse depoimento e falou, olha, sobre centroavante, se for o Furt, ele tem uma característica de pivô, prender mais a bola e tal. Se for o William Bigode, ele se movimenta mais, abre mais espaço para quem vem de trás, no caso ele. Se for o Morelos, é o cara que faz o facão e tal. Então, até em questão de 5 dias, 5 treinos, 4 treinos, sei lá ele já tem uma leitura das características dos jogadores com os quais ele precisa se entrosar, né? Uma coisa é você ver o cara pela televisão ou você enfrentar o cara. Outra coisa é você jogar com ele, é dar um encaixe entre a sua característica e a deste jogador, que no caso é o centroavante. E claro, isso vai precisar ser amplificado para as movimentações com os volantes, né? O Pituca, o Rincon, o João Schmidt, com quem for jogar na ponta, esses que eu já citei agora há pouco, né? Como o Guilherme, enfim, o Marcelinho. Com os laterais, você vai ter que ter um entendimento. Quem que vai ser o lateral esquerdo? Parece que está mais para o Felipe Jonathan no começo, mas pode ser o Jorge. A própria briga da direita, né, do Rainer e do Aderlan. Então, assim, não adianta. Por mais vontade que os caras tenham, no começo vai faltar um pouco de entrosamento. E aí eles vão se entendendo e o Carille vai nesses treinos sacar qual é a melhor formação para o começo da temporada. Vai ter o jogo treino no sábado, né? Só reforçando, portões fechados, não tem que ter transmissão de TV, tá? Isso não é um evento para a torcida, não tem que ter portões abertos, que fique claro, isso é um treinamento, uma preparação. Uma coisa é um jogo amistoso, depois de um período de treino e coisa e tal, é uma coisa. Agora, jogo-treino é outra, porque vai ter um segundo tempo com um time completamente diferente e a gente vai ter ideia. Aparentemente, o Carille vai sim usar o 4-2-3-1, que muita gente confunde com o 4-3-3. Não é assim. Você tem 2 jogadores de beirada de campo que vão atacar, mas vão defender. Eles jogam numa linha mais atrás, né? E eu até já tinha dito aqui que acho que se ele fosse usar esse sistema, seria com o Guilherme, com o Pedrinho e o Juliano no meio, né? E um centroavante que no caso aparentemente é o Furt. Então vamos ver aí como é que vai ficar nesses próximos dias. Tem as outras apresentações essa semana, tem o jogo treino no sábado, mas o Juliano, eu gostei do Rainer, da fala do Rainer, gostei do Juliano mostrando, como eu disse, uma inteligência acima da média, até se credenciando para logo, ao final da carreira, ou virar comentarista ou ser treinador, né? É claro que nem sempre o cara que é esclarecido, que é inteligente, consegue ser didático. O treinador precisa ser didático também, ele tem que ser inteligente, tem que ser esclarecido, mas ele tem que fazer a coisa acontecer na prática. Estou dizendo que isso vai ser o caso, esse vai ser o caso do Juliano. Mas é bom ter gente com capacidade cognitiva mais elevada para entender a situação, para a relação com a torcida, né, para representar o time numa entrevista coletiva, para falar com a imprensa, né? Nesse aspecto é um upgrade, né, na camisa 10 do Santos, porque o Soteldo mal balbuciava uma frase completa, né? Apesar de, tecnicamente, eu achar que o Soteldo agora é melhor do que o Juliano, mas no passado, acho que o Juliano, para ser meia, né?
que o Soteldo era ponta e tal, também apaga, não vou nem comparar uma coisa com outra, né? Mas em termos de representatividade para a camisa 10 é melhor. A gente também achava isso do Ricardo Goulart, apesar de que o Ricardo Goulart na entrevista foi fraquinho, né? Ele era melhor o passado dele do que outra coisa. Mas gostei do Juliano, tomara que ele consiga converter em ações práticas dentro do campo toda essa capacidade cognitiva que ele demonstrou durante a entrevista coletiva. É uma falha nossa, talvez, de não conhecer essa característica do Juliano? Certamente. Mas eu não fico vendo coletiva de rival, desculpa. Eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo de acompanhar o Santos. Então, devo ter visto uma entrevista ou outra do Juliano, mas não fixei na memória. Não ficava assistindo entrevistas coletivas do Corinthians, então tomei conhecimento desse lado dele agora e será assim também com todos os outros jogadores que vão chegar, tá certo? Então, só reforçando, Guilherme Casares, nesta quinta-feira, aliás, já é quase que certeza que alguém vai perguntar para o Casares: e aí, Casares, está sossegado? Está de boa? Não está mais, né, curtindo a night? Encontrou Jesus e tal? É um homem família agora, um homem sossegado? Vamos ver o que o Casares vai dizer, além do Guilherme, que é esse jogador mais jovem, mais experiente, de Grêmio, de Sport, de Fortaleza, e que chega aí talvez como um investimento de mais longo prazo, né, nesse pacote de contratações, um contrato de 3 anos. Tá bom, meus caros? Foi isso então o resumo da coletiva desta quarta-feira. Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.